nos cafés que os amigos dizemos coisas que não se dizem nos congressos, logicamente, ou analisam-se os congressos de uma outra forma. E foi este método que a professora quis, digamos assim, implementar com estas conversas informais. Desta vez, o tema que escolheu para estas conversas informais era como vai o nosso SNS. Antes de eu apresentar os convidados, eu também resolvi fazer aqui uma coisa sobre o SNS, não perguntei, e portanto, ir tentar perguntar a alguém, não como vai o SNS propriamente, porque eu acho que isso aí ninguém saberia responder, mas ir perguntar a alguém como será o futuro do SNS. E fui perguntar ao ChatGPT, bem a propósito. As respostas que eu apanhei sobre como vai ser o futuro do SNS foi a seguinte, eu vou ler, não é muito grande, mas tem aqui pontos que eu acho que, que são muito engraçados. O futuro do Serviço Nacional de Saúde dependerá como se enfrentarem alguns dos desafios atuais, como o envelhecimento da população, a escassez de profissionais de saúde, o financiamento sustentável e a integração de novas tecnologias. Aqui estão algumas perspectivas que podem moldar o SNS nos próximos anos, a saber, primeira, reforço do financiamento e eficiência. O SNS precisará de um modelo de financiamento mais robusto e sustentável. Isto pode incluir uma maior aposta na prevenção e na promoção da saúde para reduzir os custos associados a doenças crónicas, ao mesmo tempo que se melhora a eficiência na gestão de recursos. 2. Transformação digital. A digitalização, como o uso da inteligência artificial, telemedicina e os sistemas integrados de gestão de dados, poderá melhorar o acesso, reduzir os tempos de espera e personalizar os cuidados de saúde. 3. Enfoque na prevenção e cuidados primários. Um SNS mais orientado para a prevenção e para os cuidados de proximidade pode aliviar a pressão sobre os hospitais e responder de forma mais ágil às necessidades da população. 4. Valorização dos profissionais de saúde. Melhorar as condições de trabalho, a remuneração e o reconhecimento dos profissionais será fundamental para atrair e reter talentos. 5. Envolvimento dos utentes. O SNS pode caminhar para um modelo mais participativo, em que os utentes estejam mais envolvidos na gestão da sua saúde e nas decisões sobre o sistema. 6. E último, colaboração público-privada. Uma maior articulação entre o setor público e o privado pode ajudar a melhorar a resposta em áreas críticas, desde que seja bem regulada para manter a equidade no acesso. Se forem implementadas reformas estruturais e houver um compromisso político e social consistente, o SNS pode tornar-se mais resiliente e adaptado às necessidades futuras, diz o ChatGPT. E pergunta, como vês estas perspectivas? Portanto, partindo desta base, eu deixo agora aos nossos convidados, que vou apresentar, a possibilidade de dizerem de sua justiça. Connosco estão, para este comentário, a professora Maria Augusta, da Fundação do SNS, ex-bastonária, a enfermeira, prefere a enfermeira, não é? Ok. Enfermeira Maria Augusta, da Fundação do SNS e ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, como todos sabem. Já agora, uma salva de palmas, não custa nada. Está também connosco o Dr. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Muito obrigada, doutor. Professor Júlio Perlman, que é assistente hospitalar graduado... não é nada disso, é professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública. E a doutora Susana Costa, aí sim, assistente hospitalar graduada de Cirurgia Geral e também membro da Associação, não sei se é presidente, doutora, não, membro da Associação dos Médicos em Luta, Movimento Médicos em Luta, assim é que é. Uma salva de palmas também. Como comentadora, temos connosco a professora Ana Escoval, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, que disse que só fala no fim, portanto vou-lhe dar essa capacidade. Muito bem,
com base em tudo aquilo que temos, eu vou começar pelo professor Julian, se não se importa, com base na pergunta que nos é feita, como vai ser o SNS, e tendo por base tudo isto que o ChatGPT nos disse, diga de sua justiça, professor Julian. Eu acho que está ligado, não está? Não? Está. Agora está. Então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto sempre de estar aqui e colaborar com a PDH. Eu tenho uma visão muito pessimista, não do SNS, mas do que está a acontecer no mundo, não é? E, portanto, enfim, se eu me deixo levar pela minha visão pessimista, eu acho que estamos a entrar num contexto politicamente muito perigoso, com a guerra que vem aí, e o meu receio é que entremos, inclusive, o presidente francês já falou disso, numa economia de guerra. O que é uma economia de guerra? É uma economia virada para a produção de armas e para a compra de armas e para o recrutamento de soldados. Uma economia dessas, o Estado investe massivamente nas armas e, portanto, fica muito menos para a educação, saúde, justiça, etc. Não é? E, portanto, desculpem, isto é a minha visão o preâmbulo extremamente pessimista, no qual, visão muito pessimista, na qual, no fundo, o SNS e o sistema de saúde em Portugal, de maneira geral, porque isto vai afetar se o Estado deixa de investir e os incentivos passam todo para esse lado, significa que as pessoas vão trabalhar também para a defesa, significa que as empresas que produzem outras coisas também vão declinar, ou seja, isto afetaria o SNS, mas também o sistema de saúde. Sim. E que, portanto, o futuro será um futuro no qual o objetivo é garantir o essencial, que é um médico quando a pessoa fica doente e medicamentos nas farmácias. E não muito mais do que isso. Mas, enfim, isto são as minhas... Se engane, não é? Sim, mas eu sou naturalmente muito pessimista e, portanto, não levem demasiado a sério. Agora, o caminho que está a ser seguido neste momento por este governo, mas que, no fundo, vem numa linha de muitos anos, no qual o setor público, o SNS, representa 2/3 da despesa, o setor privado 1/3, e com cada vez mais dificuldades do lado do SNS em recrutar profissionais, que é a questão aqui absolutamente central, e um reforço cada vez maior do privado, um crescimento grande do setor privado, que consegue capturar profissionais do SNS e mesmo, coisa que não acontecia antigamente, pessoas que saem das carreiras de medicina, da enfermagem e que vão diretamente para o privado. Isso leva a uma situação onde o setor público está cada vez com maiores dificuldades e passa, no fundo, a delegar uma série de cuidados ao setor privado. Não é? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde a transformar-se pouco a pouco num serviço, numa instituição de compra de serviços que faz outsourcing. E isso leva a, digamos, eu diria que duas grandes questões. Eu não sei se isso vai ser o futuro, mas aquilo que eu gostaria que seja o futuro, que é que se esse caminho, se continuarmos por esse caminho, o SNS não conseguir recuperar essa força e passar cada vez mais a delegar cuidados de todo o tipo para o setor privado, leva a uma grande fragmentação, por um lado, e nós vemos que há uma série de atores que estão à volta do SNS que querem a sua parte do bolo, não é? Eu não estou apenas a falar de hospitais privados, mas também as clínicas, os laboratórios, as farmácias, cada vez com mais peso, as próprias autarquias, e isso pode levar a uma grande fragmentação do sistema, por um lado. Mas não é bom haver essa complementaridade? Portanto, estes atores, todos claramente podem trazer alguma coisa. Mas a questão da complementaridade é se de facto existe essa complementaridade. Porque senão são serviços fragmentados. Nós compramos serviços aqui e ali, às clínicas privadas, aos laboratórios, vamos comprando, não é? E no fundo isso gera muita entropia, um sistema fragmentado. No momento no qual estamos
cada vez mais preocupados, a palavra-chave que toda a gente tem na boca é a integração de cuidados, o risco é que haja uma desintegração de cuidados. E, portanto, eu penso que o grande desafio para os próximos anos é esse, é como é que podemos, com atores muito diversos a colaborar, pô-los realmente a colaborar, com sistemas de informação não apenas naquilo que acontece no SNS, mas também fora, informação que passa de uns atores para os outros, um acompanhamento, garantir alguma continuidade, uma verdadeira colaboração, esse por um lado, e por outro lado que o SNS tenha capacidade para negociar de igual a igual com estes atores, o que não é simples, e aqui estou a falar mais da questão económica, financeira, que é não ter que pagar preços que sejam proibitivos, que sejam preços adequados para prestações de qualidade, portanto uma monitorização dessa qualidade, garantia de preços, garantia de concorrência. Okay. As medidas que o ChatGPT deu fazem sentido ou não? O ChatGPT são coisas óbvias, não é? São, reforços dos cuidados primários, inovação, pronto. Mas eu penso que nós temos que centrar nas questões essenciais, ou seja, há muitas questões que podem ser debatidas. Eu penso que esta questão da fragmentação do sistema de saúde e do outsourcing é uma questão essencial, eu diria essa. E depois a questão, enfim, podemos ir para muitos lados, mas a questão da saúde pública também parece absolutamente central. Muito obrigada. Doutora Susana, bem-vinda também. Qual é a sua perspectiva, de facto, relativamente ao SNS que queremos e ao caminho que ele deve tomar, digamos assim? Eu creio que precisamos de analisar o ponto em que estamos. E a razão pela qual estamos no ponto em que estamos. O SNS nasceu, cresceu, qualificou-se, fundamentalmente à custa dos seus profissionais, nomeadamente os seus médicos, que se qualificaram, que aprenderam, que saíram do país para aprender e para se munirem de tudo aquilo que havia de bom e de melhor em todo o mundo e trouxeram para cá e conseguimos ter um Serviço Nacional de Saúde de referência em todo o mundo e profissionais de referência em todo o mundo também. E neste momento estamos numa fase de declínio vertiginoso. E porquê? Importa percebermos o porquê. Há vários fatores, eu também fui ao ChatGPT. Tive a curiosidade de consultar, mas realmente as respostas relativas a como vai o nosso SNS, que era o mote da nossa conversa, não me convenceram. E, portanto, eu decidi, fazer a minha própria apreciação. E, na verdade, o que é que acontece? Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem uma parte muito significativa de gastos, tanto em tempo como em dinheiro, com a prestação de serviço social à população. Nós temos uma população muito carenciada, pobre, isolada socialmente, extraordinariamente carente. É uma população que também envelhecida e, portanto, tudo isto cria um aumento significativo da procura de cuidados de saúde. Para além disso, temos efetivamente uma população com crescentes problemas sociais graves, aos quais quem responde neste momento é o Serviço Nacional de Saúde. Isto é gravíssimo e é muito pesado e, do ponto de vista financeiro, é insustentável. E nós médicos que estamos, eu não sou uma médica de gabinete, eu sou uma médica que está no terreno, que faço urgência, que vejo doentes, que opero e que circulo por vários hospitais e, portanto, eu conheço a realidade daquilo que se passa efetivamente, conheço as carências da população e esta questão social é extraordinariamente pesada para o Serviço Nacional de Saúde, não só em número de camas que são ocupadas com estas questões, como nos gastos que nós temos em termos de deslocação dos doentes, de ambulâncias que os doentes pedem para se deslocarem para casa porque não têm forma de regressar às suas casas depois de uma alta hospitalar.
em número de pessoas que recorrem aos serviços de urgência não porque estão doentes, mas porque estão ansiosas, porque estão desgastadas, porque estão isoladas, porque estão sós. Isto é gritante. Portanto, é um momento social muito sério e que está a ser muito pesado no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, a determinada altura do percurso do Serviço Nacional de Saúde foram criadas uma série de métricas e de instrumentos de gestão que pareceram ser muito importantes e são, efetivamente, para nós medirmos aquilo que cada hospital, cada instituição, cada serviço faz. É o número de consultas, é o número de cirurgias, é a complexidade das cirurgias, é os tempos de resposta, e há inclusivamente um ranking nacional dos hospitais que mais operam e que mais consultas fazem, etc, etc. Temos, no entanto, que ponderar que para podermos fazer comparações de hospitais temos que pensar também na sua eficiência, isto é, temos que ter o mesmo denominador. E, na verdade, quando eu vejo estas notícias que o hospital não sei quantos teve uma produtividade fantástica, é realmente quase brincar, porque o denominador não é o mesmo. Ou seja, o número de camas não é o mesmo, o número de médicos não é o mesmo. Portanto, se eu tenho um serviço que tem 90 cirurgiões, naturalmente que eu vou produzir muito mais cirurgia do que um serviço que tem 20. E, portanto, nós temos que ser sérios na apreciação que fazemos das instituições e dos serviços. E isso não está a ser feito. E há uma métrica que é muito importante e que nos falta, e eu creio, estou muito receptiva à inteligência artificial, creio que será um passo determinante na saúde em Portugal e que, com dinheiro ou sem dinheiro, nós teremos que acompanhar, porque o desenvolvimento tem que se acompanhar. Não há forma de ficarmos para trás, podemos ficar um bocadinho na cauda, atrasados, mas o comboio do desenvolvimento é algo que é impossível de nós ficarmos para trás. E, portanto, a inteligência artificial vai ser muito importante, nomeadamente nas métricas da qualidade. E as métricas da qualidade são difíceis de aferir, temos algumas métricas que são indiretas, mas não medem realmente a qualidade. E a qualidade é poupança. Isto é algo que os médicos têm muito claro e muito presente no seu dia-a-dia, que qualidade é poupança. E o médico, e por vezes os decisores políticos esquecem-se, que o médico é o indivíduo central, o médico e o doente são o indivíduo central da medicina, são a dupla central do Serviço Nacional de Saúde. E o médico, a sua atividade é a decisão. Em todo o minuto, em todas as horas que o médico trabalha, decide. E decide várias coisas, não decide só o tratamento, decide as perguntas que vai fazer ao doente, decide qual é a parte do exame físico que vai optar por fazer naquele doente, porque não tem tempo para fazer um exame físico completo, decide quais são os exames complementares de diagnóstico que vai fazer àquele doente para não ser despesista e decide qual é o melhor tratamento para aquele doente, que não seja absurdamente caro e que obtenha o melhor resultado para aquele doente. Portanto, o médico é o ator principal do Serviço Nacional de Saúde e é o ator principal na qualidade da prestação de serviços ao doente. E esta qualidade é poupadora de dinheiro e, portanto, não podemos medir o trabalho dos médicos e o horário dos médicos em número de consultas. Isto não é tão simples quanto isso. Por outro lado, são também os médicos que têm que ter tempo suficiente para desenvolverem projetos. E há vários exemplos de projetos que são melhorias no atendimento, melhorias no acesso à saúde, melhorias do ponto de vista da poupança do tratamento dos doentes. E é preciso, nós temos que ser capazes de aproveitar o que de melhor temos. E temos muita resposta nesse âmbito. E a verdade não esteve nos últimos anos. E é por isso que temos o caos na grande maioria dos circuitos dos doentes. O médico é alheio à grande maioria das decisões que são feitas em termos dos hospitais e dos centros de saúde. São os circuitos dos doentes, são as compras que se fazem de materiais e equipamento, são decisões múltiplas de funcionamento de equipas e, portanto, os médicos deixaram de liderar as equipas de tratamento e as equipas de abordagem dos doentes. Isso é um absurdo, é um disparate,
porque efetivamente são eles o mote, são eles os líderes das equipas de tratamento dos doentes. E por fim, o erro capital que estamos a cometer, que é deixar sair o capital humano do Serviço Nacional de Saúde. São médicos e enfermeiros que vestem a camisola e que dinamizam e dignificam aquilo que nós temos de melhor no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a deixá-los sair por uma pessimista neste aspecto, e devo dizer-lhe ainda que, relativamente à parceria com os sistemas privados de saúde, eu acho que o sistema privado de saúde é extraordinariamente importante e tem o seu papel, mas nunca, por nunca, substituir o Serviço Nacional de Saúde. Isso é um nonsense, é um disparate, porque o serviço privado tem um objetivo, que é ganhar dinheiro. E metade do nosso orçamento do Serviço Nacional de Saúde iria para aí, portanto não faz nenhum sentido pensarmos dessa forma. Muito obrigada por esta introdução, digamos assim. Vamos agora ver o que é que pensam os médicos de Medicina Geral e Familiar. Dr. Nuno Jacinto, muito obrigada também por estar connosco. Apesar de aquilo que o ChatGPT nos disse poder ser posto em questão, estava lá bem vincado o papel dos cuidados de saúde primários. O que eu pergunto é, neste contexto atual, em que o SNS está a viver momentos menos bons, pelos vistos, como é que o senhor vê a integração dos centros de saúde nas ULS e como é que estão a reagir a esse fenómeno? Bem, então boa tarde. Começar por agradecer o convite à APDH. É um prazer estar aqui. Eu tenho este conflito de interesse, sou médico de família, estamos num congresso de hospitais, mas eu não fui ao ChatGPT, mas confesso que gostei muito dessa resposta e vou tentar ir aí por partes. E, efetivamente, essa resposta do ChatGPT fala de coisas básicas, mas que a maioria delas ainda não está cumprida. E, portanto, se nós não cumprimos o básico, escusamos andar aqui a pensar em coisas muito para a frente. Eu podia pegar nesse ponto da importância que tem que ser dada aos cuidados de saúde primários e podíamos andar a rebater isto tudo aqui a tarde toda. Efetivamente, ainda não acontece. Mas ia pegar em duas coisas e mais ao lado e já vou a essa questão das ULS. Uma delas tem a ver com os recursos humanos e com a valorização dos profissionais. E parece-me que esse é o grande desafio e o grande problema que tem o SNS neste momento, é a capacidade que tem de valorizar os seus profissionais, ou melhor, que não tem. E não falamos só de remuneração, a remuneração é importante, mas não chega, falta aqui mais qualquer coisa. E posso-vos dar o exemplo, desculpem ser da Medicina Geral e Familiar, mas é aquilo que eu conheço bem. Foi há pouco tempo notícia de que tivemos um concurso com 904 vagas e só que tivemos 280 médicos contratados. O problema não é nós termos a percentagem das vagas com os médicos contratados. O grande problema é que nós formámos 450 recém-especialistas em MGF e só contratámos 270 ou 280 médicos. Isso é que nos deve preocupar. Não é o número de vagas estarem todas abertas, porque isso é uma medida correta. O problema é que nós deitamos fora quase 40% dos médicos de família logo à partida, e se formos olhar passado um ano, se calhar desses 60% que ficaram, há mais 20 ou 30 que não estão lá. Pior, isto começa a repercutir-se mais cedo, começa a ter um impacto logo quando os colegas escolhem a especialidade. Estamos a viver esse processo de escolhas neste momento. Eu posso dar-vos o exemplo da minha OLS. Neste momento escolheram 2.000 colegas a sua especialidade, ou estamos no número 2.000, são 2.400 que estão a escolher. Portanto, faltam só 400, falta o dia da manhã. Em 31 vagas da MGF no Alentejo Central foi escolhida uma vaga. Há uns anos fechava por completo. O que significa que nós temos vários colegas que preferem, quando acaba o seu curso, não escolher especialidade nenhuma, não entrar para a MGF, para Medicina Interna, para Hematologia, para Cardiologia, seja o que for, e ficar a fazer outra coisa qualquer. Isso é preocupante, significa que alguma coisa está a falhar. O outro ponto que eu queria ressaltar da resposta do ChatGPT é a questão do financiamento. E nós precisamos mesmo de rever o financiamento, sobretudo destas unidades que criamos agora, das ULS. Eu faço parte do Conselho de Administração de uma delas, sou diretor clínico do Alentejo Central, e nós precisamos de mudar radicalmente o financiamento destas unidades. Se nós queremos que estas unidades prestem cuidados de qualidade, cuidados de ponta a nível hospitalar, cuidados de excelência a nível dos cuidados primários, não os podemos financiar como estamos a financiar agora, assumindo déficits enormes logo à partida e querendo que todos nós, administrações e profissionais e fornecedores e tudo o que gravita aqui à volta, consigam cumprir objetivos e consigam orientar-se no meio disto tudo. É impossível que isto funcione assim. E, portanto, estamos a tempo de rever isto e estamos a tempo de corrigir esta trajetória, sabendo todos que o SNS tem que ser sustentável, mas depois, quando andamos todos preocupados
Se a senhora Ministra diz que o SNS dá lucro ou dá prejuízo, essa não devia ser a maior preocupação. Nós temos é que perceber se estamos a prestar os cuidados que devemos e se estamos a financiar as unidades e o sistema de acordo com aquilo que devemos financiar. E, por último, dizia também aqui uma coisa que acho que falha no SNS e nós precisamos nos orientar rapidamente com isto. Nós não podemos continuar a gerir-nos por ciclos políticos e por ciclos de 2 anos, 3 anos, 1 ano, seja o que for. Nós precisamos de ter um rumo. E precisamos ter um rumo claro. E volto a dar-vos o exemplo dos cuidados de saúde primários. A reforma dos cuidados de saúde primários começa há menos de 20 anos, as primeiras USFs fizeram 18 anos agora, portanto começou em 2006, temos menos de 2 décadas de evolução, e nós começamos com reforma em 2006. Em 2015, 9 anos depois, estávamos a relançar a reforma, o que é curioso. Criamos um grupo para o efeito, grupo que trabalhou de 2015 a 2019. Em 2019 esse grupo desaparece. Passado pouco tempo, já ali durante a pandemia, aparece uma coisa que provavelmente vocês se lembrarão, que eram os GAPS, os grupos de apoio às políticas de saúde, e apareceu o GAPS dos cuidados de saúde primários. Esse GAPS dura 2 anos, por aí. A seguir temos uma direção executiva que é nomeada, a direção executiva já foi trocada, são criadas ULS, as ULS entraram em vigor, a maioria delas em janeiro, estamos em outubro, em novembro, e já estamos a rever o funcionamento das ULS. Não podemos continuar nisto. Em 20 anos, nós andamos constantemente a zigue-zaguear. E nós precisamos deste rumo. Eu sou médico de família, faço parte de um conselho de administração. Se me perguntarem o que é que vai acontecer na segunda-feira, eu não sei. Eu sei mais ou menos o que vai acontecer amanhã. Falou-se aqui na mesa anterior, porque nos pediram o PDO e porque nos pediram uma atualização do sistema de dados mestre e porque nos pediram uma data de coisas. O que é que acontece segunda-feira? Eu não sei. E agora eu pergunto a todos vós como é que se gera uma instituição, como é que se gera uma lista de utentes, como é que se gera uma consulta, se eu nem consigo prever minimamente o que é que vai acontecer a seguir. E esse é um dos grandes problemas do SNS. Sobre a integração dos cuidados de saúde primários com os ULS, a integração dos cuidados primários acontece de uma forma muito variável, e aqui obviamente que eu vou ser suspeito na análise que vou fazer. Havia um receio que não nasce do nada dos cuidados de saúde primários serem sugados para dentro dos hospitais, e o que é facto é que em alguns locais, nos mais, noutros menos, isso tem acontecido. Basta ver coisas simples que são feitas. As ULS foram criadas e o processo foi tão atabalhoado, desculpem a expressão, que foi preciso que as ULS assumissem o NIF dos antigos hospitais e a sede fiscal dos antigos hospitais. E, portanto, o que aconteceu foi que os centros de saúde, os agrupamentos de centros de saúde, passaram para dentro dos hospitais. E isto não é uma maneira correta de integrar as coisas logo à partida. Há uma identidade que tem que se manter, há algo que tem que se manter minimamente coerente. E quando nós falamos de integração de cuidados, que é um chavão e que se continua a falar agora muito, isto não se faz de um dia para o outro. Não é para agora dizermos que estamos todos no mesmo chapéu e estamos todos no OLS, que a 31 de dezembro não fazíamos as coisas de uma maneira e a 1 de janeiro fazemos as outras. Claro que depois, quando começamos a encaixar nestas lógicas de subfinanciamento, de dificuldade e de rigidez de procedimentos, os cuidados de saúde primários vão sofrer. Eu não sei, eu se calhar não partilho da opinião de que nós perdemos a autonomia, porque há aqui uma questão de base, é que nós nunca a tivemos. Há quem diga que nós perdemos a autonomia de gestão funcional e financeira. Então, financeira, nunca houve autonomia nos cuidados de saúde primários, estava ligada às ARS e os ACES tinham autonomia zero. Em algumas coisas, ganhou-se conhecimento, porque os hospitais fazem coisas de maneira diferente e, em alguns casos, melhor do que faziam os ACES, mas, no ponto de vista técnico-científico, ainda custa a entrar um bocadinho. Se eu acho que se deve recuar já, sinceramente acho que não. Volto a insistir, passaram 9 meses. Em determinada altura, pior do que decidir mal é não decidir e pior do que manter as coisas é tentar andar sempre a corrigir sem fundamento nenhum. Nós podemos concordar mais ou menos com o que foi feito, mas é o modelo que temos e pelo menos vamos lá trabalhar para conseguir colocar a funcionar o melhor possível. Se já estamos a pensar em mudar tudo... Mas está otimista ou pessimista? Fico ali no meio. Não sou tão pessimista como o professor Juliano, mas fico ali no meio. Ok, muito obrigada. Professora, doutora, a enfermeira Maria Augusta de Sousa, a senhora foi sempre uma pessoa muito ativa ao longo da sua vida profissional, esteve envolvida em todos estes processos e talvez por isso tem aqui a capacidade de fazer uma análise nesta fase da vida mais distante. Já passou por isso, já viveu outras coisas. Que análise é que faz ao atual estado do SNS? Tem de ligar o microfone. Portanto, antes de mais nada, obrigada. Agradecer à Associação o convite que me foi feito, aqui através da doutora Ana Escoval.
É com todo o gosto que estou aqui, ando um bocado fora dos sítios onde as coisas se passam no concreto, já há uns aninhos, mas continuo preocupada, não há problema, Continua atenta, não é? continuo. E começo aqui por fazer uma afirmação que decorre do que acabou de dizer o doutor, que é, amanhã não sabe o que é que vai acontecer. E eu acho que este problema é um problema estrutural que não é de hoje. É um problema estrutural que é, objetivamente, se pensarmos que o SNS sob o ponto de vista, mesmo sob o ponto de vista da organização empresarial, se assim quiséssemos, eu não quero que seja, se pensarmos que é uma organização empresarial, se pensarmos que é a maior organização do país, que tem ao seu serviço mais de 150 mil trabalhadores, tem pauzinhos em todo o território nacional. Sim. Só se pensarmos isto e se pensarmos que não há nenhuma direção estratégica para isto, quer dizer, objetivamente, que lá embaixo anda-se a fazer o melhor que se sabe e que se pode. Porque este é um problema sério no SNS. É que ao longo, não é de agora, ao longo de muito tempo... Não é novo isto. Dificilmente, aliás, criar uma direção estratégica que analise e que planeie e que a partir daí as decisões políticas sejam tomadas, leva a que cada vez que chegam os políticos diferentes isto muda. E, portanto, por isso eu agarrava aqui nesta coisinha última, que é que vai fazer amanhã. De todas as formas, permitam-me ser mais otimista do que as três coisas que foram aqui colocadas. Mas eu, à partida, sou sempre otimista. Ok. Não há problema. É bom termos alguém otimista. Porque eu acho que, para além disto, que é real e, portanto, aquilo que foi aqui apresentado pelos meus colegas de mesa, não tenho dúvidas que são corretas, não é isso que está em causa. Tenho alguma questãozinha, mas que é para depois no debate. Há uma questão que a mim me preocupa muito. Diga. Que é, nós estamos na teoria do caos. E está montada uma teoria do caos no SNS. Mas quem é que a montou? Bem, isso agora eu gostava de saber. Mas que há uma teoria montada está. Porque quando se diz que o SNS está em caos, está um caos autêntico, com problemas reais e objetivos. Quando se diz que cai um caos, é porque há problemas nas urgências de obstetrícia em Lisboa e Val do Tejo e no Algarve. É porque há problemas da pediatria em Lisboa e Val do Tejo e no Algarve. É porque há problemas das urgências, da gestão das urgências. Bem, quando se diz que isto é o caos no SNS, quando as coisas estão identificadas sob o ponto de vista geográfico... Portanto, o problema é esta região. Não, a questão é, quando se diz que está o caos, é para poder introduzir outros elementos que efetivamente permitem que se vá praticamente fraturando, se assim quisermos, aquilo que deve ser uma estrutura integrada, na minha opinião, naquilo que deve ser a SNS. Portanto, esta é a primeira questão que eu penso que é importante. Ainda por cima, quando eu dei esta teoria do caos, não estou a falar de cor. Se pensarmos que até abril deste ano, 100 títulos da imprensa diziam que o SNS estava um caos. Mas então o problema é a imprensa? Não, isto são... Eu sei, eu estou a puxar pela senhora, a ver se consigo chegar... Nesta organização tão complexa, que é, tanto pela sua natureza, como pela sua dispersão geográfica, como pela sua componente de profissionais altamente qualificados. E, portanto, nós estamos num quadro organizacional de uma complexidade enorme. É bom percebermos que interesses económicos, interesses corporativos, objetivamente, por intencionalmente, interesses corporativos, económicos e profissionais. E sobre isto também temos que ser capazes de discutir. São os privados que estão a tentar, de facto... Não, eu acho que, objetivamente, há aqui interesses. Há interesses que estão... Eu não digo que são eles que estão a definir o caos, mas que as coisas vão penetrando por aí fora, vão. E, neste sentido, eu acho que nós temos que ter a capacidade para discutir claramente isto. Porque se não discutimos,
Às 2x3, daqui a um ano, temos o oposto do que dizia o INE. O INE, em abril deste ano, dizia que 82%, 86%, quase 90%, dos exames complementares de diagnóstico e ou terapêutica são feitos no setor público. Mais de 80% dos atendimentos de urgência são do setor público. Cerca de 75% das cirurgias são no setor público, estão no SNS, não são fora. Não? Sim. Cerca de 70% são dentro do tempo mínimo garantido. Que é esta história aí agora, do cheque, vai aqui. Não, agora até é mais complicado. Os privados podem escolher. Então, pouco a pouco, a deterioração é para aumentar, não é para diminuir. Não é? Okay. E, portanto, se pensarmos que esta teoria do caos oculta estes dados, ocultando estes dados é a forma de desvalorizar aquilo que o SNS representa. Okay. E a função da desvalorização daquilo que o SNS representa tem que nos mobilizar, temos que ser capazes de nos organizar, mesmo com todas estas realidades que foram aqui ditas, com as quais eu concordo, mas que temos que ter a capacidade de garantir que efetivamente há espaço para salvaguardar, para transformar o que é preciso transformar, mas reforçar o que tem que ser reforçado, porque se transformamos para não reforçar, significa que estamos a transformar para alguma coisa que não sabemos o caminho para onde queremos ir. E por isso, por último, dizia, eu estou de acordo que o principal fator que permite este, eu não quero dizer desmembramento, mas esta fraturação e esta incapacidade progressiva de resposta às necessidades dos cidadãos, porque, vamos ver, o SNS não existe porque existem profissionais, o SNS existe porque as pessoas precisam de saúde e precisam de cuidados de saúde. Precisamos de garantir mais promoção e mais prevenção para haver menos doenças. É por isso que existe o SNS. O SNS não existe porque somos enfermeiros, porque somos médicos, porque somos isto ou porque somos aquilo, não é? Existe para isso. Quando não é capaz de responder a isso, significa em termos práticos de que está a falhar. Eu vou pegar... Tinha mais alguma coisa? Era só mais duas coisas. E, portanto, para mim, a questão do investimento nos recursos humanos é fundamental. Sim. É fundamental a questão de uma direção estratégica para o SNS que permita uma governação clara, que permita que as coisas simples lá embaixo não se tornem complicadas. Porque há coisas simples, tão simples, como os aparelhos que estão metidos em caixotes nos serviços e não se abrem porque não se resolve. A direção executiva pode ter esse papel? Não sei se quer ter isso. Eu penso que aqui é uma questão clara, que tem que ser definida uma direção estratégica que ultrapassa a questão daquilo que hoje está definido para a Comissão Executiva, na minha opinião. Tem que ser mais profunda do que isso, porque tem a ver com planeamento, tem a ver com identificação, análise, planeamento, e a partir daí, sim, ajudar a completar. Outra vertente tem a ver com a questão de como é que entendemos o modelo de cuidados. E essa talvez seja para a segunda ronda. O modelo de organização de cuidados é uma questão central neste momento. Ou seja, se mantivermos o modelo de cuidados centrado essencialmente em cuidados hospitalares, significa, em termos práticos, que com as mudanças epidemiológicas e demográficas que temos, não há dinheiro que chegue. Já a gente pode pôr muito dinheiro no SNS, mas não há dinheiro que chegue. Portanto, temos que repensar modelos de cuidados que garantam respostas diferentes daquelas que são hoje dadas, fortemente centradas no hospital e fortemente centradas num conceito médico-cêntrico que não ajuda a que todas as competências sejam rentabilizadas. Professora Ana Escobar, ainda quer falar só no fim? Eu acho que não. Acho que já tem coisas a dizer. Já nos vai dar na cabeça. Bom, pois... eu não sou pessimista, gosto muito do Julian, discutimos muitas vezes coisas, umas vezes estamos de acordo e outras vezes não, e para isso é que servem, enfim, as discussões nas soleiras das portas lá no meu Alentejo, as conversas de café ou as conversas informais. Eu diria assim, à pergunta, como vai o nosso SNS, ouvindo-nos, e eu diria assim, e por tudo o que vejo, eu acho que ele não vai tão mal quanto pintam,
mas não vai tão bem quanto poderia ir. E pronto, poderia ser essa a resposta. Respondendo à primeira questão, primeira abordagem do Julian, que é a economia de guerra, a que todos nós somos muito sensíveis, todos nós temos medo, a pandemia está aí. Professora, deixe-me interrompê-la. Deixe-me interrompê-la só para dizer, ontem quando cheguei a casa e ouvi que o Primeiro-Ministro ia fazer um discurso às 8 da noite, eu disse, o Putin tem os está tudo apontado para aqui. Já estou em Portugal. Portanto, não, mas eu só queria dizer ao Julian, enfim, todos nós e muitos de nós andam a trabalhar, a ensinar à volta destas coisas. Eu, quando falo sobre sistemas de saúde, vou lá um bocadinho atrás, porque eu acho que os primeiros sistemas de saúde que se começaram a organizar no mundo foi pela mão dos senhores da guerra, porque precisavam de mancebos saudáveis para o canhão. Essa é a verdade. Os segundos foi na Revolução Industrial, não é? Porque era preciso ter também mão de obra para aquelas coisas que eram as fábricas, não é? Pronto. Portanto, esta questão do, enfim, economia de guerra, obviamente que sabemos isso, não é? Se vier uma guerra, para onde é que vai o dinheiro, não é? Enfim. Eu quero acreditar, porque sou otimista, que a coisa não está tão negra assim quanto se pode pintar. Não está fácil e é natural que os senhores da guerra queiram fazer a guerra, porque o mundo da guerra também dá muito dinheiro e, portanto, isto, enfim, está por aí. Agora, centrando-nos naquilo que é a nossa questão fundamental, eu diria assim, a Marina foi buscar, enfim, aquilo que é, nós podemos dizer, a trivialidade das coisas, mas que é a realidade das coisas, aquilo que preocupa as pessoas, o envelhecimento da população, etc. Mas agora, trazendo isso, que são essas questões, para aquilo que foi aqui sendo levantado, há uma coisa que praticamente todos falaram, de uma forma ou de outra, não é? Que é a questão da valorização dos recursos humanos. Aliás, ligando isto com a primeira mesa, eu diria assim, tudo aquilo que temos estado aqui a falar, o alinhamento das nossas mesas está lá tudo. E nesta coisa do recurso humano está lá tudo. É e tinha só um título, não é? Como captar, como reter, como motivar, como... Bom, depois, a outra coisa que também é falada e que também aqui assenta de uma maneira ou noutra é a questão do financiamento. E o que é que é isso do financiamento? E o que é o financiamento sustentável? E isto é muito básico. Nós não temos recursos para tudo. E temos que gerir adequadamente aquilo que temos. Porque senão não há dinheiro para aquilo que é básico, essencial. Que é trabalhar sobre questões de prevenção, de promoção e ligamos-nos com os cuidados de saúde primários. Porque se efetivamente nos centrarmos só nas respostas tecnológicas, as pessoas continuam a não se preocupar com a sua saúde ou não nos preocuparmos devidamente com ela e, efetivamente, o dinheiro acabou. Agora, uma outra questão aqui é, eu gosto muito das pessoas, como as pessoas sabem, mas acho que em saúde, as profissões da saúde são muito importantes, mas trabalhar em equipa é fundamental. É fundamental. E, portanto, se nós não nos conseguirmos concentrar, e eu acho que há um exemplo nos cuidados de saúde primários, que são as equipas de saúde, não é? Estão lá todos, com uma preocupação muito grande. E aquilo que nos falta aqui, juntar às equipas, são as pessoas. Aliás, hoje numa mesa foi aqui dito, não é? Então, o que é que apoquenta mais o doente com aquela patologia? É porque tem dificuldades de locomoção. É porque... Não, afinal, é uma coisa... Ninguém lhe tinha perguntado. É uma coisa simples. Simples, complexa. Não dorme bem à noite. Não dorme. E ninguém valorizou isso, não é? E todos os estudos que estão feitos apontam noutras direções.
É preciso, efetivamente, haver evidência científica, haver estudos, haver trabalho, mas para isso é preciso darmos todas as mãos. Mas isso também E já agora chegou à aqui só conclusão falta que um não doente e falámos sobre Exatamente. isso. Quer dizer, eu acho que todos nós somos doentes. Eu não sou. sabemos, mas pronto, enfim. Somos utentes, pelo menos. Pelo menos somos utentes, não é? Bom, são mais duas coisas que eu acho que aqui que foram aqui afloradas e que são Vai fundamentais, falar até do caos? por causa... Vai falar do caos? Não, no caos não, porque o caos é o caos. Não, é a questão das ULS, que nos tem preocupado a todos e que as pessoas também estão preocupadas. Eu diria assim, a razão fundamental, eu, Ana Escoval, e assumo aquilo que digo, eu, Ana Escoval, acho que as ULS também vieram dar principalmente uma resposta a uma coisa. Os cuidados de saúde primários não tinham autonomia administrativa e financeira. E, sendo integrados no ULS, passaram a ter, porque exatamente o NIF. Agora, vamos só falar no NIF. O NIF agora passou a ser para todos. Ok, tudo bem. Mas o problema é que há uma coisa que é fundamental em saúde, ou melhor, é fundamental em tudo, mas em saúde é elementar, que é a autonomia técnica. E essa cada um deles a tem. A senhora enfermeira, o senhor doutor, não a perdem. É uma autonomia técnica que ninguém lhes pode tirar. Ninguém lhes pode tirar. E daí, do meu ponto de vista, ser fundamental o tal trabalho em equipa. Ninguém vai sozinho a lado nenhum, do meu ponto de vista. Mas é também a minha visão. Para só juntar aqui também o que eu vi, eu diria assim, parece haver falta de estratégia ou de rumo, parece haver falta de continuidade política, isso é muito... E não interessa agora qual é o governo que está. Isto não interessa. Às vezes está é o mesmo partido político, muda o ministro e a coisa muda toda. Portanto, também não há problema. Né? Portanto, e a fragmentação. E isto porque há, efetivamente, falta de liderança. E há, efetivamente, aqui e ali, falta de gestão de recursos. Como é que podemos fazer isto? Eu acho que muitas das respostas podem sair também muito daquilo que hoje já foi aqui discutido em algumas destas mesas e eu espero que seja discutido amanhã em duas das mesas fundamentais também, que têm a ver com o financiamento, têm a ver com as próprias ULS e a discussão sobre isso. Talvez venham aqui dar mais algumas achegas. Muito obrigada, professora Ana Escoval. Professor Júlio, falta de estratégia política, fragmentação, caos, no fundo, vai tudo bater onde o senhor começou. Sim, eu queria dizer uma palavra... Desculpe, queria dizer uma palavra sobre a questão da continuidade política. Em democracia, nunca há continuidade política. É normal, não é? Há partidos diferentes que ganham as eleições, e ainda bem que é assim, a alternância política, e, portanto, isso é normal. O que me parece menos normal é que não haja um corpo de funcionários públicos robusto, que tecnicamente muito bem preparado e que aguente diferentes maiorias políticas e diferentes dirigentes. Não é? Essa é que é a grande questão. Porquê que muda um governo e muda-se o diretor executivo e o presidente da ACSS e a DGS, etc. Isso é que me parece mais questionável, não é? Ou seja, as opções políticas vão sempre mudar e é normal. Agora, nós o que precisamos é um corpo de dirigentes, de altos dirigentes, muito bem preparados, que possam implementar medidas que vão ser um pouco diferentes em função de quem está no governo, mas que assegurem a continuidade técnica e a gestão e o planeamento. Essa é que é a grande questão. E para isso, e aí é que chegamos à questão do financiamento, que é esse corpo técnico muito competente, muito bem preparado, eu penso que temos que começar por aí. Nós podemos falar muito da remuneração dos profissionais, estou completamente de acordo, mas penso que o ponto de partida é esse. É a remuneração, as condições de trabalho, a escolha destes altos dirigentes que depois vão ter essa capacidade de gerir os serviços, de pôr os hospitais a trabalhar uns com os outros, os hospitais a trabalhar com os centros de saúde, etc. E eu aqui fazia um pequeno reparo, o Nuno disse
Algumas ULS estão a funcionar bem, estão a trabalhar bem, outras menos bem, pronto. E isto está muito dependente, muitas vezes, de quem está lá, não é? E da vontade e do... Pronto. E para mim, a função exatamente da direção executiva do SNS era de fazer este roteiro das ULS para partilhar boas práticas, para ver como é que está a acontecer, o acompanhamento, a monitorização, a colaboração. Esse é que é o verdadeiro trabalho de gestão, que para mim deveria ser o trabalho da direção executiva. Muito obrigada. Doutora Susana, vamos tocar naquele assunto que há pouco já foi aflorado diversas vezes, mas que eu acho que deve ser mais trabalhado, a valorização profissional e as lideranças. É este que é o principal, é um dos principais problemas também que não deixa a situação melhorar. Sem dúvida. Todos nós conhecemos pessoas, profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, que decidem partir para outros países e chegam a outros países e assumem rapidamente posições de liderança, pela sua capacidade e pela sua qualificação. Porque aqui em Portugal, um enfermeiro ao fim de 20 anos ganha a mesma coisa que um enfermeiro que entra na vida profissional no momento e que vai aprender com aquela pessoa que o vai formar. Portanto, isto é um disparate completo e absoluto. Portanto, as pessoas têm que abraçar uma carreira, terem a possibilidade de se valorizar, têm que ter a possibilidade de se valorizar mais e mediante concursos públicos. Ninguém se furta a essa questão. Aliás, nós médicos progredimos com concursos públicos para mostrar aquilo que fazem de diferente e em que foram inovadores. E, portanto, a valorização profissional é isso. Não é nada que seja oferecido, é algo que é conquistado pelo profissional. E os profissionais, quando têm um percurso a percorrer, percorrem-no e são bons e fazem a diferença. E, portanto, já o Arnaud dizia que não há Serviço Nacional de Saúde sem valorizar os seus profissionais. Isto é um aspecto. Sim. O outro aspecto, e que é muito importante, é que atualmente os profissionais do Serviço Nacional de Saúde não têm muita confiança nas administrações nem nos políticos. Sentem-se traídos, desrespeitados. Mas está a pôr em conjunto as administrações hospitalares e os políticos? Trabalham em Sim, conjunto? porque as administrações muitas vezes são naturalmente politizadas, não é? Assim como muitas vezes os diretores de serviço, que são escolhidos não pelo seu mérito, nem pela sua capacidade de liderança, nem pelas suas qualidades técnicas, que é outro problema gravíssimo. Estou a falar da parte médica, nos serviços por esse país fora, é que são escolhidos diretores de serviço cuja respeitabilidade por parte dos seus pares é colocada em causa. Portanto, não têm capacidade. Não têm capacidade, nomeadamente, de motivar nem de liderança. Isto é muito sério, porque a capacidade de liderança de um médico pode ser absolutamente determinante. Repare, nós podemos ter imensos médicos que até se calhar têm muitas consultas marcadas, etc., mas que têm sempre alguma facilidade ou know-how, porque não são totalmente parvos, de passar entre os pingos da chuva e fazerem pouco. E, portanto, se nós queremos um serviço que funcione, nós temos que motivar os profissionais. E motivar os profissionais é exatamente isto, é criar equipas. E as equipas são multidisciplinares. Tem médicos, enfermeiros, têm técnicos, têm auxiliares. Mas tem que haver o líder. E essas lideranças nós temos que as descobrir e temos que as pôr a funcionar independentemente da sua cor política. É preciso é que elas mostrem que são efetivamente capazes. Só assim é que nós temos resultados capazes na saúde. Não é necessariamente pela inovação tecnológica, nem necessariamente por injetarmos muito dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos é que otimizar aquilo que temos. E, na verdade, neste momento, sobretudo médicos e enfermeiros, não confiam nas administrações, nem naquilo que é decidido nos hospitais, porque, efetivamente, a grande maioria das situações estão de costas voltadas para quem realmente trabalha e para aquilo que
são os problemas das pessoas no dia-a-dia, dos profissionais que estão no dia-a-dia a trabalhar com os doentes. Portanto, as equipas, o capital humano é absolutamente determinante. É isso que faz sair, é isso que faz procurar o privado, é isso que faz ir para o Absolutamente, sem estrangeiro? dúvida. Ok. Sem dúvida. Ok. Doutor Nuno Jacinto, eu vou pegar no que disse aqui o professor Juliano, e nós recorrentemente falamos em pacto estratégico para a saúde e pacto de regime para a saúde, como forma de garantir aquilo que está já formalizado e não deixar isso morrer. Falamos nisto ciclicamente e depois esquecemos e depois acabou. Nesta fase eu não ouço ninguém falar disto. Pegando aqui nas palavras do professor Juliano, se calhar era importante termos definido isso lá atrás, esse pacto, para que não houvesse agora estas surpresas que estão a acontecer. Faltou-nos esse rasgo ou não? Já o devíamos ter feito, mas ainda vamos sempre a tempo de o fazer. Não podemos é continuar sempre a dizer que há de ser mais para a frente e mais para a frente, porque senão daqui a 3 ou 4 anos estamos a discutir a mesma coisa. Só alguns comentários em relação ao que foi dito, com que eu concordo na generalidade. Um dos problemas das OLS, isto pode parecer paradoxal, é precisamente não haver balizas, alguns limites. Está tudo totalmente dependente, nestas questões do dia-a-dia, se assim quiserem, dos conselhos de administração. E isso é um erro. Eu dou-vos um exemplo prático. A decisão de colocar médicos de família a tapar buracos das urgências não pode ser do Conselho de Administração A ou B. Eu não posso estar lá agora e decido que não faço, e quem vem a seguir decide que faz. Tem que haver uma linha orientadora. O que não significa que as OLS não tenham que ter autonomia. Tem que ter autonomia, com responsabilidade, e depois podemos discutir isto tudo. Mas tem que haver balizas. Nunca existiram. É uma das críticas que eu sempre fiz ao modelo desde o início. Não interessa se é com a anterior direção executiva, se é com esta. A questão da remuneração. Sim, é importante, e os profissionais têm que ser justamente remunerados. Eu não sei como é que é com as outras especialidades, mas há médicos de família que saem do SNS para o privado para ganhar menos. E, portanto, não estamos a falar sobre a questão da remuneração. Estamos a falar de tudo o resto que gravita à volta do que é o exercício da nossa atividade clínica. De coisas tão simples como mudar uma lâmpada ou ter um telefone que funcione. É só isto. E depois, quanto ao pessimismo, nós podemos olhar para o copo meio cheio, ou muito cheio. Em vez de dizermos que temos 1.700.000 portugueses sem médico de família, podemos dizer que temos quase 9 milhões com médico de família atribuído. Ou melhor, com equipa de saúde familiar atribuída, porque nós não trabalhamos sozinhos. E se alguém não trabalha sozinho, são os cuidados de saúde primários. Se não tivermos enfermeiro ou secretário clínico, a coisa vai cair pela base. O problema não é nós termos 85% ou 86% de cobertura. O problema é que há anos que estamos aqui, até já estivemos melhor, e não fazemos nada para resolver o problema dos outros quase 2 milhões que estão sem médico de família ou sem equipa de saúde familiar atribuída. Vamos tentando fazer alguma coisa. E novamente... Agora vão ser encaminhados para a privada, não é? Segundo li hoje. Voltamos sempre à mesma questão, mas é isso que vai resolver o nosso problema? Estamos a falar de complementaridade ou estamos a falar de tudo avulso e vamos tentar resolver isto de forma avulsa? Mesmo quando encaminhamos para a privada, e hoje uma das notícias, curiosamente, era que foi aprovada uma proposta, creio que do Chega, em sede de orçamento, com várias abstenções lá pelo meio, em que dizia que o objetivo é que em 2025 todos tenhamos médicos de família para todos os portugueses. Impossível. Não há 1000 médicos de família de repente para entrar no SNS. Isso não vai acontecer. Mas se isso não acontecer, então fazemos um acordo com o setor privado e social para uma coisa altamente perversa, que é vamos ter um médico assistente. Porque a lógica do pouco é melhor que nada. E isto nós não podemos aceitar. E dizem-me sempre, mas não há uma solução imediata. Eu acabei de dizer, em 2025 nós não temos médico de família para todos. Mas nós dizemos isto há 15 anos, há 10 anos. Porque houve muitas reformas. Certo, também não sabíamos já que ia haver muitas reformas. Não se olhava para o perfil dos médicos de família, não sabia o que ia acontecer, e dos outros profissionais também. Porquê é que não fomos capazes de prever isto? Mas, como não fomos capazes de prever, então vamos arranjar aqui uma solução de desenrasca, desculpem uma expressão. Não pode ser, nós andamos há anos nisto. Então, nos últimos anos, isto é cíclico. E depois dizemos, daqui a 5 anos isto está resolvido. Passam 5 anos e nós estamos a discutir exatamente a mesma coisa. E é isto que não pode acontecer. Se nós tivermos um rumo, eu volto a insistir nisto, vai ser muito mais fácil gerir estas coisas. Claro que depois há opções políticas e tem que haver essa maleabilidade para darmos um bocadinho mais à esquerda, mais à direita, mais ao meio, seja o que for, mas tem que haver uma decisão óbvia. O que é que nós queremos fazer com este Serviço Nacional de Saúde? Queremos valorizar os profissionais? Então vamos valorizar os profissionais. Vamos começar por os ouvir, já agora, era bom. Porque na maioria das situações, se nós formos ouvir as pessoas que estão a trabalhar, elas têm as soluções para aquilo que precisam. Não é preciso andarmos aqui a inventar a roda. E depois vamos assumir um compromisso. Porque senão, e a enfermeira Maria Augusta dizia isso mesmo, até dentro da mesma cor política, muda o ministro e muda tudo. Não pode ser.
Enfermeira Maria Augusta de Sousa, lideranças fracas. Já aqui ouvimos várias pessoas falar nas lideranças fracas. A senhora Ministra da Saúde atual também já falou disso e disse que havia lideranças fracas nos hospitais e nos conselhos de administração. Como é que entendeu essa atitude e, de facto, é ou não uma realidade? Não se importa de carregar isso. Primeiro, eventualmente haveria necessidade de nos pormos de acordo o que é liderança. Se calhar precisávamos de trabalhar um bocado o que é que para nós é liderança. Porque ser gestor numa organização, nomeado, e não é assim, não é, eu sobre isso não tenho nenhum problema, tem que obrigatoriamente ser líder ou tem que ser capaz de gerir a organização, garantindo que há líderes que são capazes de levar, levar por dentro as coisas. Eu acho que esta é uma questão que vale a pena abordar, não é? Até porque nós temos uma lógica nas organizações da administração pública e também temos uma lógica na organização do SNS, que é uma lógica absolutamente de controle hierárquico, uma coisa vertical. E, portanto, numa lógica organizacional cuja verticalidade é aquilo que domina, não há liderança que resista, por muito que queira fazer lá embaixo. Porque a ordem vem... E, portanto, muitas das coisas que se mudam têm a ver com vontades individuais que vão saltando, aqui, ali, acolá, e que vão pressionando e que vão conseguindo. Agora, esta lógica vertical e de controle puro numa estrutura organizacional verticalizada, temos que ser capazes de gerir uma mudança fundamental, que é para passar para modelos colaborativos. Se não passamos para modelos colaborativos, a gente pode andar aqui às voltas de muita coisa, mas não consegue. A experiência das USFs é uma experiência, mas é uma experiência que eventualmente devíamos ter a capacidade de ver como é que se desenvolvem nos outros contextos das organizações de saúde, se desenvolve o contexto, a capacidade colaborativa, mas há uma coisa que ainda, para mim, ainda é uma confusão nestas coisas. É como é que o cidadão entra nisto tudo? Como é que o cidadão entra na capacidade de discutir o seu processo de saúde-doença? Como é que o cidadão é capaz de ter ser ele a tomar conta do seu portfólio e não ter que levar o coisinho debaixo do braço quando dá para qualquer lado? E, portanto, eu creio que há aqui aspectos sobre os quais, na minha opinião, é possível melhorar. É claro que a questão dos profissionais de saúde é uma questão central. Uma questão é lideranças. Outra questão é como é que se garante que, efetivamente, os profissionais de saúde são valorizados também por aquilo que têm como competências, porque eu acho que esse é um problema que precisa ser debatido, e de competências várias, de vários profissionais, não é só médicos e enfermeiros, é de vários profissionais, que são fundamentais para que as coisas andem, e se calhar encontrar incentivos para trabalho de equipa. Se encontrarmos incentivos para trabalho de equipa, em vez de ser incentivos para se eu produzo mais ou menos, faço mais cirurgias, mais transplantes, se calhar somos capazes de criar novas dinâmicas. É isto. Professora Ana Escola, quer... Eu estava aqui a pensar na nossa primeira mesa da manhã, que exatamente foi centrada nas pessoas e nos resultados de um dos participantes do trabalho que apresentou. E respondo a duas coisas aqui. Uma há pessoas que saem do Serviço Nacional de Saúde, porque a pergunta é feita nesse sentido, porque é que o Serviço Nacional de Saúde não consegue reter os profissionais. Portanto, há pessoas que saem do Serviço Nacional de Saúde que não é por dinheiro. Também há muitos, uma percentagem que é por dinheiro, portanto vão ganhar mais. Okay. Mas a maioria não é. Dizer que o dinheiro é importante e há pessoas que obviamente escolhem ir porque os recursos financeiros são importantes. Mas há uma percentagem, que não é despiciente, que não é por isso. E a razão, ou parte da razão
porque há uma parte que tem a ver com as condições que as pessoas têm para poder trabalhar, Horas. mas há uma parte que também é muito importante, que é a sua relação com os níveis intermédios de gestão. Sim. Portanto, de não sentirem, ao nível desses seus gestores diretos, dessas lideranças, o reconhecimento, a valorização, porque nós precisamos, com aqueles com quem trabalhamos, de haver chama, não é? Eu levanto-me todos os dias de manhã para ir trabalhar, porque vou trabalhar com aquela pessoa, com aquela equipa, e aquilo motiva-me, não é? Ou não, eu não reconheço ou capacidade, ou enfim, ou valor, ou outra coisa qualquer. Portanto, esta questão das lideranças não é só quem é que está ao nível do topo da hierarquia. Sim. Agora, há aqui uma questão que também está ligada com isto, que é, se eu vou, para já há regras, e isto vem em alinhamento também com aquilo que o Julian disse, quer dizer, dizermos que não tem que haver continuidade ao nível do topo, não, porque da forma que nós temos as organizações. Portanto, as pessoas chegam e acham que, obviamente, agora vão substituí-las. Portanto, não há... E isso é que é continuidade política, não é? E é assim que se está. Mas, imaginem-me, eu ponho isto em mim, que me convidam para um desses lugares, para aqui para o LS do Sr. Doutor. E não me deixam escolher a equipa às vezes. Claro que já sabem como eu sou torta, eu não aceitaria, mas isso é outra coisa. Mas não me deixam muitas vezes escolher a equipa, que é fundamental. Eu tenho que ter confiança naqueles com quem estou a trabalhar, não é? É a minha equipa. E depois devem julgar-me pelos meus resultados. Ora, se me mandam fazer um PDO, né? PDO traduzido, né? Plano de Desenvolvimento e Orçamentação, que me diz quais são as linhas que tem que ter, não é? De atividade. E eu vou lá meter, como também na mesa anterior se disse, um conjunto de projetos que lá tenho, não é? Portanto, eu não tive capacidade de discutir com a organização e depois não me dão segurança para a continuidade e se aquele plano que eu estou a oferecer vai ter a orçamentação necessária e suficiente para aquilo que eu acho que tem que ser feito, que eu combinei, estipulei com os meus profissionais, com as equipas. O Conselho de Administração não faz isto sozinho, não é? A liderança exerce também dessa maneira, em colaboração. Portanto, os japoneses são muito bons para isso, não é? Não é hierarquia por hierarquia. É trabalhar com as equipas. Nós não iremos a sítio nenhum, do meu ponto de vista. Ok. Temos ainda 7 minutos. Não temos... diga, professor, diga. Peço desculpa. Sim, eu queria voltar a essa questão também se falou de verticalização e hierarquia. É uma coisa curiosa que, no fundo, é o mesmo erro, não sei se é erro, enfim, para mim é um erro, no anterior governo neste, que é a solução de retenção de profissionais é uma decisão que se aplica a todos. O anterior governo é a dedicação plena, baseada num acrescento de rendimento baseado no número de horas adicionais. Este governo é incentivo para produzir determinados tipos de cuidados, mas, no fundo, sem pensar que talvez de uma ODS para outra os programas são diferentes e o que se deveria fazer ser em função de coisas diferentes. Muito obrigada. Vamos então ver se aqui na plateia ainda há alguém que tem alguma coisa para... Tem para dizer. Doutora Teresinha. Está ali o microfone. E quem tiver pode levantar o braço que eu fico atento. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Teresinha Rodrigues, trabalho no LS Almada Seixal. Tenho alguma experiência, efetivamente, do trabalho e do desenvolvimento que tem sido feito ultimamente no desenvolvimento da nossa OLS e partilho convosco algumas dificuldades, sobretudo dificuldades que têm a ver com a articulação entre os cuidados primários e os cuidados de saúde hospitalares e também com os municípios, porque os municípios também estão dentro da equação, ok?
Portanto, são muitos edifícios, são muitos profissionais que nós temos que juntar para trabalhar em conjunto. Temos estado a tentar fazer com que as equipas sejam equipas que envolvam profissionais dos 3 níveis de cuidados. Temos aqui também os outros cuidados, os cuidados integrados de continuidade, os cuidados paliativos e todos os outros cuidados que depois enviam os doentes para a rede. E é muito difícil fazer, tanto meter todos na equação. Também é um esforço muito grande que as organizações estão a ter, porque perdemos, os cuidados de saúde primários perderam um bocadinho o rumo, porque perderam a sua ligação às ARS. E o perderem esta ligação às ARS e verem-se reféns das instituições hospitalares, que é um bocadinho assim que eles se sentem, traz-nos aqui alguma instabilidade organizacional. É preciso que todos nós saibamos trabalhar isto. Isto é, temos que nos saber envolver a todos, temos que saber não fechar a porta, temos que saber, eles têm que falar connosco, nós, portanto eu falo neles, porque eles cuidados de saúde primário, porque eu pertencio aos cuidados de saúde hospitalares, ambos temos que saber estar juntos e também temos que saber fazer outra coisa, que é dizer aos municípios que têm que assumir as suas responsabilidades e que têm que falar connosco também, porque não podemos... não são desgarrados os cuidados que precisamos deles. Os municípios têm a tutela, muitas vezes, dos edifícios, têm a tutela das limpezas e têm a tutela das manutenções em muitas áreas, em muitas coisas, e isto às vezes não funciona bem. Portanto, e não funciona bem porque não foi bem integrado o modelo. Portanto, este modelo deve ser de continuidade, para mim. Eu acho que é um modelo de proximidade e talvez o modelo mais integrador de cuidados que tivemos até agora, no sentido de melhorar o percurso do doente no seu tratamento, para o seu tratamento, mas deve ser refletido, deve ser algo de reflexão e deve ser algo de continuidade e de olhar atento. Muito obrigada. Mais alguém quer... Professor Carlos Pereira Alves. Aqui à frente. Não sabia que tinha levantado a mão, professor, não tinha visto. Obrigado. O primeiro comentário é estar entre este pessimismo e o otimismo. Eu estarei entre os dois. Eu sou otimista por vontade, mas olhando para a realidade, tenho de ser pessimista. E sou sobretudo preocupado... Depois daquilo que se ouviu aqui... Estou de acordo com o Julian. Preocupa muito esta economia de guerra, que eufemisticamente chamamos de defesa. Quer dizer, estamos todos contra a guerra e todos a preparar-nos para a guerra. Há qualquer coisa aqui. Enfim. Indo a aspectos concretos. Maria Augusta, para mim, o que eu aprendi nas minhas lideranças, liderar é envolver os outros. Para mim, a definição foi perfeita nisso. Os meus caríssimos colegas, lá tenho esta intromissão do ecrã, que é desagradável. Indo aqui aos dois colegas, fico um bocado, em relação ao financiamento que falou, eu, em março do ano passado, aliás, no Porto, no congresso que eu vou lá dos jovens médicos, foi feita a apresentação do modelo de financiamento das ULS. E eu ouvi-o, gostei, como sabe, baseado sobretudo na captação, aferido ao risco, aferido a um risco que ainda se pode alargar a outros indicadores, de modo a definir o que é que achamos que aquela unidade deverá receber. Eu confesso que, pelo menos teoricamente, não sou economista, nem mas confesso que achei que dentro dos vários modelos que vão aparecendo de financiamento, aquele me parecia ser talvez o que estava melhor. Ninguém era a favor de financiamento por atos, ninguém era a favor de outros financiamentos e, portanto, Depois, no final, perguntei à economista que tinha feito a apresentação se nós tínhamos possibilidades de ter dados para ter essa análise de qual era a população e as suas características. E se, em função disso, ela achava que o cálculo que se fazia em relação à da ULS estivesse relativamente adequado, nunca nada é perfeito. E a resposta foi que sim. Fico agora surpreendido que o Nuno venha dizer
já estão, que já não há dinheiro, coisa do género, portanto é uma coisa que me deixa um bocado. Em relação à Susana, médicos em luta, vamos a isso. Também há outra coisa que você no fundo, que essa pergunta pode ser para os dois, que no fundo considero que fazem parte dos médicos jovens, chamemos assim, médicos jovens, onde eu também me quero incluir. Mas quais para vocês acham que são verdadeiramente as razões? Porque, por exemplo, foi falado, há médicos que saem, por exemplo, inclusive nos médicos de família, para o privado ganhando menos. Bom, as minhas perspectivas é, se calhar ganham menos, mas trabalham menos. É. Não estou a ver que vão ganhar menos e trabalhar o mesmo ou mais. Então já não percebo. Não, o problema Depois outro problema que teve ligado às lideranças. Então é uma coisa que me deixa surpreendido. No tempo em que eu tive com lideranças, em que fui líder, em que os hospitais, era impensável que um hospital, o diretor não fosse um médico, por razões históricas, que agora podíamos discutir se está certo, não está certo, mas nós assumimos nós médicos que fomos convidados para essa, assumimos as lideranças e elas, na maior parte dos casos, correram bem. Ou seja, na altura, entretanto, há cursos de administração hospitalar, muitos médicos fizeram cursos de gestão hospitalar, então agora, passados estes anos todos, em que houve um investimento na gestão, e as lideranças são todas fracas, também fico um bocado surpreendido. Há qualquer coisa aqui que não está a jogar uma coisa com a outra. Mas a pergunta direta que eu fazia, sobretudo a vocês dois, eu de manhã já disse, para mim há 3 razões para os médicos irem para o privado. Económica, porque ganham mais. Instalações, que são melhores, porque são tudo hospitais recentes. E então eu, que trabalhei nos hospitais civis, enfim, comparar o meu Hospital dos Capuchos com a Confetejo é comparar o Ritz com a pensão da Rua da Alegria. Não é? Portanto, essa é outra razão. A outra razão que prende-se, e essa é que eu gostava também que vocês me esclarecessem um bocadinho melhor, não haver urgência. E isso prende-se com outra razão que é dada muito, que hoje os jovens querem compatibilizar a vida familiar com a vida. Eu confesso que no meu tempo nós também queríamos e compatibilizávamos. Bem, sei que as circunstâncias eram completamente diferentes, isso não é, mas de qualquer maneira não percebo muito bem como é que essa contabilização é feita se forem para o privado. Ou trabalham menos, e então também fico surpreendido que ganhem mais e trabalhem menos, ou então acham no privado vão ter relações com as lideranças intermédias melhor do que têm no público. Também fico surpreendido. Tenho a impressão que no privado não tem relação nenhuma. Aliás, a maior parte deles, outra coisa que me deixa surpreendido, são os privados, os grandes baluartes do value-based healthcare, com que eu estou de acordo que se caminhe para lá. Mas, curiosamente, eles continuam a querer ter um sistema baseado no pagamento por ato. É outra contradição. Portanto, mas fundamentalmente em vocês, qual é realmente a razão que leva a que os médicos saiam ou nem entrem? Que saiam ou nem cheguem a entrar, como se vê no preenchimento das vagas. 2 razões, quer dizer, eu continuo a achar que a mais importante, aliás, os sindicatos andam agora a negociar, desde há meses esta parte, andam a negociar o problema salarial. Sim. E esse problema tem sido uma dificuldade para conseguir certas coisas. Portanto, para mim, eu acho que a parte salarial, porque foi muito diminuída nestes últimos anos por razões várias, acho que essa parte salarial é capaz de ser, para mim, mais importante. É claro que depois é o tal salário real. É claro que aceito que também haja a parte do salário sentimental ou afetivo, ou como lhe quiserem chamar, condições de trabalho, progressão na carreira. E vemos, como já disse de manhã, também me espanta que saiam alguns que tenham respondido num inquérito que saíam porque não havia progressão da carreira e que iam para um privado onde não há carreira nenhuma. Então, são aqui, destas coisas todas, saiu uma série de contradições que eu gostava de esclarecer. Obrigado. Muito obrigada, professor Pereira Alves. Vamos então para as últimas respostas da mesa. Vou dar a palavra a quem quiser neste momento. Tentando ser o mais telegráfico possível. Relativamente à questão do financiamento, o problema, e de uma forma simplista, não tem a ver com a questão da capitação. Tem a ver com uma coisa muito básica, se assim quiserem. Nós criámos uma OLS, juntámos hospitais e centros de saúde. Certo? Quando juntamos centros de saúde a um hospital, há uma coisa básica que tem que ser orçamentada. Medicação das farmácias de rua e MCDTs passados pelos cuidados primários. Isso está lá? Esse é o problema. É que, pelo menos em algumas OLS, não está de certeza. E, portanto, logo aí,
não sei muito bem quando. Para o ano não será de certeza. E, portanto, a maneira como nós estamos a construir estes orçamentos é altamente perigosa, porque o que nós estamos a dizer a algumas OLS é que vocês têm que fazer um plano de orçamento assumindo que em junho não têm dinheiro para pagar os medicamentos e, portanto, vão atrasar o pagamento a fornecedores. Para pagarem isto, vão atrasar o pagamento a fornecedores. Porque eu volto a insistir aqui numa coisa: juntar os cuidados primários a um hospital, juntar um hospital aos cuidados primários, não é só somar as coisas e fingir que estamos agora todos debaixo do mesmo chapéu. Isso é um problema grande e que pode ser mais ou menos sentido em diversas OLS. Quanto aos colegas saírem para o privado, voltando a focar aqui na questão da medicina geral e familiar, a remuneração é essencial, mas vamos ser totalmente honestos: um colega jovem em USF modelo B não tem uma remuneração indigna, se tiver o mínimo de indicadores cumpridos. Ninguém pode dizer isso de forma honesta, se for coordenador, orientador e por aí fora. Mas há colegas que saem do modelo B para o privado e não vão ganhar isso, e vão ganhar menos. E se calhar vão trabalhar na mesma às 40 horas. Tem a ver com isto que nós fomos falando por aqui, na minha opinião, que é o reconhecimento das chefias todas, das mais intermédias, das mais altas ou das menos altas, da capacidade, e agora vou-me focar na medicina geral e familiar, que têm de reconhecer qual é o nosso papel e qual é a nossa função. Eu volto à questão, se quisermos pegar na questão das urgências. Uma das razões porque eu escolhi medicina geral e familiar é porque não tinha que fazer urgência. Porque não gosto de fazer urgência e, portanto, é uma das razões porque eu escolhi a MGF. E o perfil da MGF não é um perfil de estar na urgência, muito menos se a ideia for usar o médico de família para tapar o buraco. E porque nós entendemos que o problema é a resposta no serviço de urgência. E depois inventamos 1000 projetos para resolver o problema das urgências. O problema não são as urgências, o problema é responder àqueles doentes. O problema é a resposta às pessoas que estão lá connosco. E se calhar podia ser investido de uma forma muito mais tranquila noutras áreas. Ou quando nos dizem, agora de repente as vossas unidades têm que estar todas abertas até às 10 da noite. Porque aumentamos a resposta. E depois vamos analisar a média de um período de gripe. Isto aconteceu-nos há uns anos no meu ACES, no então ACES, e por dia cada unidade atendia 0,15 doentes, nesse período de alargamento. 0,15 doentes. Porque quando as unidades fecham, os doentes vão para o serviço de urgência. Certo. Então, e acham... Vamos assumir que é uma pequena percentagem que faz isso dos utentes. Acham que o utente não deixa de ir às 8 da noite e não passa a ir às 10 se quiser mesmo ir ao serviço de urgência? O problema aqui não é a resposta que se dá ou que não se dá, é muitas vezes, e volto a insistir nisto, a valorização que nós damos em relação aos colegas. Aqui, desculpem estar só a falar de médicos. Isto acontece em todas as coisinhas do sistema, nas mais pequenas que vocês possam pensar. Quando temos documentos oficiais que falam em clínica geral. Eu não sou clínico geral, eu sou médico de família. Não é? Isto é uma questão de respeito puro por aquilo que é uma profissão e por aquilo que é uma especialidade. Quando se fala de resolver o problema do hospital, quando demoramos meses para conseguir mudar um domínio de e-mails e os e-mails oficiais continuam a dizer H Évora, ou H São João, ou H o que seja, não é? Tem a ver com uma questão de identidade e tem a ver com uma questão de gestão de expectativas e que desilude profundamente os colegas. Temos de ter outra noção. A maioria dos novos médicos de família é formado dentro do SF. O SFs organizadas, estruturadas, numa bolha, se quiserem, altamente protegidos, e isso pode ser um erro, não é? E depois o que nós lhe estamos a dizer é que agora vai ser colocado na unidade XYZ, não interessa se é o CSP, se é o SF, onde há 30 mil utentes sem médico, quando não há enfermeiros, não há administrativos, e agora desenrasca-te. E o problema é teu. Agora tens que desenrascar. Quanto tempo é que acham que um destes colegas vai aguentar lá se escolher uma vaga destas? O problema é que já nem aguenta. Ele já não escolhe a vaga. E pior, já com medo à partida do que lhe vai acontecer dali a 4 anos, ele não vai escolher a MGF. Vai escolher outra coisa qualquer, ou então vai para outro sítio. Doutora Susana, muito rápido, quero dar também a sua resposta, porque temos de terminar. Muito rápido. A professora Ana Escoval já olhou para mim. Eu sou do Norte e, portanto, a medicina privada, a saída para a medicina privada pura não é uma opção, de todo. Não há condições, não... Dificilmente, tanto quanto aquilo que eu conheço dos gestores hospitalares com quem contactei, que não têm visão de todo. E já contactei com alguns, portanto, de todo não é uma possibilidade nos próximos anos. Portanto, eu sou objetivamente alguém com a camisola do Serviço Nacional de Saúde vestida. Agora, há efetivamente situações em que a existência e o trabalho diário
em determinado serviço é insustentável. É insustentável. Eu conheço, nomeadamente, um serviço de cirurgia onde os médicos são insultados pelo diretor de serviço. Ora, enfim, mas isto é real e é diário. Portanto, não há saúde que aguente uma coisa destas, não é? E ainda por cima, por um diretor de serviço que não colhe o respeito das pessoas do ponto de vista técnico e científico. Portanto, isto é insustentável. E é do conhecimento, tanto da Comissão Executiva como da direção do hospital. Não é? E isto tem acontecido nos últimos 2 ou 3 anos. Portanto, e naturalmente qualquer pessoa vai viver para debaixo da ponte porque sobrevive, ao passo que estar a trabalhar nestas condições diariamente, não sei quantas horas por dia, é insustentável, é impossível. Para além de os riscos que as pessoas correm, porque o médico responde por aquilo que faz, diretamente em tribunal, o risco que as pessoas correm em determinadas condições de trabalho é enorme. E, portanto, há colegas que não estão disponíveis para correr esse risco, e muito bem. E há uma alteração de mindset nas novas gerações de todo, até porque num serviço hospitalar ou nos cuidados de saúde primários, nós não somos soberanos, por exemplo, em escolher o período de férias. Não é? Eu não sou soberana em escolher um fim de semana prolongado, porque ora estou de urgência, ora estou a tapar buracos, ora estou não sei o quê, portanto é preciso sempre mais um esforcinho. E, portanto, isso, ao fim de 20 anos de trabalho, a pessoa acha que já não tem idade nem condições para responder a estas solicitações e, portanto, saem, ainda que seja para ganhar menos. Sim. Muito obrigada a todos. Estávamos aqui muito mais tempo, mas não podemos. Muito obrigada também a vocês que resistiram. Amanhã cá nos encontramos outra vez, às 9h30. Amanhã é às 9h30. Às 9h30. É. 9h30, está no programa. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas para eles, acho que merecem. Muito obrigada.